Eu sou paramédico há 15 anos e o cheiro de sangue, suor e desinfetante já faz parte de mim. Mas nada me preparou para o chamado daquela noite fria de novembro, quando o vento uivava como um lobo faminto e a neblina engolia a cidade. O rádio da ambulância estalou às 2h47, trazendo a voz trêmula do despachante. Emergência no trailer da Estrada do Brejo, mulher relata filho em parada respiratória. Meu parceiro Marcos, um cara durão que já viu de tudo, resmungou que o turno estava amaldiçoado. Ignorei o comentário e acelerei pela estrada sinuosa, os faróis cortando o nevoeiro grosso como facas cegas. O trailer surgiu na escuridão como uma carcaça abandonada, metal enferrujado coberto de musgo, janelas tapadas com tábuas tortas. O silêncio era pesado, quebrado só pelo gemido do vento entre as árvores. Desci com a mochila de emergência, o peito apertado por um pressentimento que não explicava. A porta rangeu quando a empurrei, e o fedor me acertou como um soco. Mofo, urina e algo metálico como sangue fresco. Uma mulher surgiu das sombras, magra como um esqueleto, o rosto afundado, os olhos vermelhos de quem não dorme há dias. Ele tá lá, ela sussurrou, apontando para o fundo do trailer com um dedo trêmulo. A voz dela parecia ecoar dentro da minha cabeça. Caminhamos pelo corredor estreito, lanternas iluminando paredes cobertas de riscos feitos à unha, como se alguém tivesse tentado escapar. O ar ficou denso, um zumbido grave pulsando nos meus ouvidos, vibrando nos ossos. No canto, sobre um colchão imundo, estava o garoto, uns 10 anos talvez, deitado de costas, braços rígidos, pele pálida brilhando como cera derretida. Os olhos abertos fitavam o teto, pupilas dilatadas engolindo o branco. Não havia pulso. O peito estava imóvel. "Vamos lá", disse Marcos, pegando o desfibrilador enquanto eu começava a RCP. Mas então o garoto soltou um suspiro, longo, rouco, gorgolejante, como se algo estivesse sendo arrancado dele por uma força invisível. Olhei para baixo e uma fumaça preta saiu da boca dele, subindo em espirais lentas, espalhando-se pelo teto como teias vivas. A mãe caiu de joelhos, gritando palavras numa língua que eu nunca ouvi, cheia de consoantes ásperas e sílabas quebradas. O zumbido ficou mais alto, as paredes tremendo, e o peito do garoto afundou sob minhas mãos, mole como carne podre. De repente ele agarrou meu pulso, os dedos gelados cravando na pele, e falou com uma voz grave, adulta, que não pertencia a ele. "Você ouviu meu último suspiro, agora ele é seu." Os olhos rolaram para trás, mostrando só o branco, e a fumaça desceu do teto, entrando no meu nariz, na minha garganta, quente e sufocante. Gritei para Marcos correr, puxando a mulher comigo. Ela se debateu, as unhas arranhando meu braço, berrando que ele não ia deixar. A porta do trailer bateu sozinha na nossa frente e o zumbido virou um rugido, como 1000 vozes gritando ao mesmo tempo. Forcei a saída e na ambulância acelerei enquanto o rádio ligava sozinho, repetindo aquele suspiro em loop, misturado com estática e meu nome sussurrado por vozes que eu não conhecia. Marcos ficou mudo, os olhos vidrados, e eu sentia a fumaça mexendo nos meus pulmões, como dedos invisíveis apertando por dentro. No hospital, declararam o garoto morto na chegada, mas o corpo sumiu da maca antes do necrotério. A mãe desapareceu no estacionamento e ninguém na base reconheceu o chamado. Dias depois, achei marcas pretas no meu peito, como veias queimadas, pulsando ao ritmo do zumbido que não sai da minha cabeça. Toda vez que respiro fundo, ouço aquele suspiro ecoando dentro de mim. E nas noites mais escuras, vejo a fumaça se formando no canto do quarto, tomando a forma do garoto, os olhos brancos me encarando. Ontem, durante um chamado, um paciente olhou para mim e gritou, apontando para o meu reflexo no vidro da ambulância. Ele disse que viu minha sombra com o rosto daquele menino sorrindo. A Estrada Velha do Carvoeiro sempre foi um lugar de histórias.
Motoristas falavam de luzes estranhas, vultos entre os pinheiros, acidentes que ninguém explicava. Eu nunca levei a sério, até aquela noite. Era quase meia-noite. O rádio da ambulância chiou com um chamado fora do protocolo. Acidente na Velha do Carvoeiro. Caminhão capotado, vítima crítica. Meu parceiro Daniel resmungou que era loucura ir, mas a voz no rádio era tão desesperada que ignorei o bom senso e acelerei para o breu. O asfalto rachado tremia sob os pneus, como se a estrada respirasse. Os faróis iluminaram o caminhão tombado, metal retorcido fumegando na escuridão, o cheiro de diesel misturado com sangue fresco. O motorista estava preso, o peito esmagado pelo volante, os olhos abertos me encarando enquanto gemia baixo. Um som que parecia vir de dentro do crânio. Cortamos o cinto, puxamos ele para as ferragens e notei as mãos dele, cobertas de cortes profundos, como se tivesse cavado terra com as unhas. Na ambulância, estabilizamos o básico, mas o rádio falhou, o GPS travou e o ar ficou pesado, carregado de um silêncio que dava calafrios. Ele abriu a boca, a voz arranhada. Eu não consegui parar. Eles não deixam. Antes que eu perguntasse, a ambulância deu um solavanco, como se tivesse batido em algo invisível. Pelo retrovisor, vi luzes piscando atrás, faróis tortos, oscilantes, como se fossem de um veículo que não pertencia a esse mundo. Acelerei, mas a estrada se estendia, os pinheiros se fechando como garras. O motorista riu, um som úmido, e apontou para o vidro traseiro. Lá fora, figuras corriam atrás de nós, magras, pernas longas demais, rostos borrados como fumaça, batendo nas portas, arranhando o metal com unhas que rangiam. Daniel gritou para eu virar, mas não havia saídas. Só o asfalto infinito. O homem na maca se sentou, o peito aberto jorrando sangue preto e disse: "Você é o motorista agora." Ele caiu morto, mas a ambulância não parava. As figuras escalaram o teto, sussurrando em coro, e os faróis atrás se multiplicaram, dezenas de luzes dançando na escuridão. Horas depois, a estrada acabou de repente e estávamos na cidade. O corpo sumiu, e Daniel não fala comigo desde então. Agora, toda vez que dirijo a ambulância, sinto o asfalto tremer e no retrovisor vejo aqueles faróis me seguindo. Ontem, achei cortes nas minhas mãos, iguais aos dele, e ouvi risadas baixas vindo do banco traseiro, mesmo estando sozinho. Ser paramédico na parte mais decadente da cidade me ensinou a lidar com o pior da humanidade. Overdoses, facadas, corpos largados em cortiços imundos. Mas o chamado daquela noite foi além de qualquer coisa que eu já tinha visto. Era um prédio velho no centro, um esqueleto de concreto rachado onde os drogados se escondiam. O rádio informou: overdose, apartamento 13, vítima inconsciente. Minha parceira Clara, uma novata cheia de energia, fez uma piada sobre o número trazer azar. Eu ri, mas o peso no peito dizia que ela podia estar certa. Subimos as escadas podres, o corrimão coberto de ferrugem e sujeira, o cheiro de urina e mofo sufocando o ar. A porta do 13 estava entreaberta, rangendo com o vento que entrava pelas janelas quebradas. Dentro, o chão estava coberto de seringas e lixo, e o fedor era pior, algo doce e pútrido, como carne deixada ao sol. No canto, sobre um colchão manchado, estava a vítima. Uma mulher jovem, magra demais, os braços cheios de marcas de agulha, uma seringa ainda cravada na veia. Os olhos abertos, vidrados no teto, a pele azulada gritando morte há horas. Começamos o protocolo, Narcan, RCP, mas ela não reagia, o corpo frio e rígido sob minhas mãos. Então ouvi um estalo seco, como madeira quebrando. Olhei para baixo e os dedos dela se mexeram, dobrando-se para trás num ângulo impossível, os ossos estalando alto. Outro estalo, e o braço torceu, a pele rasgando de dentro para fora, revelando tendões e músculos retorcidos. Clara gritou quando a mulher se levantou num movimento brusco, os membros se contorcendo como uma marionete quebrada. Ela começou a dançar, uma dança lenta, desengonçada, os ossos estalando a cada passo,
o corpo girando em ângulos que desafiavam a anatomia. Os olhos continuavam mortos, a boca escancarada num sorriso torto, mostrando dentes podres que pareciam prestes a cair. O ar ficou gelado, o chão tremendo como se algo batesse debaixo dele. E o som dos estalos virou um ritmo, uma melodia doentia que ecoava nas paredes. Tentei segurá-la, mas os braços dela se dobraram para trás, os ossos saindo pela pele como espinhos, e ela sussurrou com uma voz que parecia vir de um poço fundo: "Você trouxe a música." O pavor me paralisou, e Clara caiu no chão, os olhos arregalados. De repente, a mulher parou, apontou para mim com um dedo quebrado e desabou, os ossos voltando ao lugar como se nada tivesse acontecido, a pele se fechando sozinha. Levamos o corpo para o hospital, mas na ambulância, a maca vibrou, e os estalos voltaram, acompanhados por uma melodia baixa, quase inaudível, como um assobio torto vindo do rádio. No necrotério, o legista disse que os ossos dela estavam todos quebrados, mas alinhados perfeitamente, como se algo os tivesse rearranjado. Desde então, toda vez que pego um chamado de overdose, ouço aquela melodia no fundo do rádio e sinto meus próprios ossos formigarem como se quisessem se mexer sozinhos. E Clara pediu demissão na semana seguinte, mas eu não consigo escapar. Ontem, vi meu reflexo no vidro da ambulância e por um segundo, meu braço estava torto, dançando como o dela, enquanto a melodia ecoava na minha mente. Era um turno comum até o rádio estalar com um chamado estranho. Transferência urgente da Clínica São Lázaro. Paciente em choque hemorrágico. Eu nunca ouvi falar desse lugar, e o despachante não deu mais detalhes. Meu parceiro, Tiago, deu de ombros e disse que era só seguir o GPS. Pegamos a estrada de terra que cortava um matagal denso, o céu coberto por nuvens escuras que engoliam as estrelas. Depois de uma hora, vimos o prédio. Uma estrutura antiga, paredes descascadas, janelas escuras, mas com luzes acesas e sombras se movendo lá dentro, como um hospital funcionando em segredo. Entramos com a maca, o ar cheirando a éter e mofo, os azulejos rachados ecoando nossos passos. Enfermeiras de uniforme branco, faces meio escondidas por véus, nos ignoraram enquanto passavam com bandejas cheias de instrumentos enferrujados. Uma delas, com olhos fundos demais, nos levou a uma sala no fundo do corredor. Lá estava o paciente, um homem sem camisa, o abdômen aberto como se tivesse sido cortado por uma serra, sangue escorrendo em rios, mas ele estava consciente, os olhos fixos em mim. "Você não devia estar aqui", ele disse, a voz fraca mas firme, enquanto eu tentava estancar o sangramento. O sangue dele era grosso, quase preto, coagulando no chão em formas que pareciam runas tortas, pulsando com uma luz fraca. Enquanto trabalhávamos, as luzes piscaram, e passos pesados ecoaram pelo corredor, lentos, arrastados, como botas molhadas pisando em poças. As enfermeiras sumiram e o rádio na minha cintura gritou nossos nomes em vozes diferentes, misturadas com estática. O paciente agarrou meu braço, os dedos frios como gelo, e riu. "Eles te chamaram para me levar, mas agora você fica." O teto rachou acima de nós e uma sombra caiu. Uma figura enorme, sem rosto, os braços longos terminando em ganchos enferrujados que pingavam algo viscoso. Corremos para o corredor, mas as portas tinham sumido, as paredes se fechando, o gesso rachando e revelando carne pulsante por trás, como se o prédio fosse vivo. O paciente ficou para trás rindo alto, o sangue subindo pelas paredes como veias negras. Quebrei uma janela com a lanterna e puxei Tiago para fora, caindo na terra úmida. Quando olhei para trás, o prédio não estava mais lá, só um campo vazio, o eco do riso dele no vento. Tiago jura que nunca houve um chamado, e a base não tem registro da Clínica São Lázaro, mas eu vejo aquelas runas nos meus sonhos, traçadas em sangue preto, e às vezes acordo com o cheiro de éter nas narinas, os ganchos da sombra refletidos no teto do meu quarto. Era meu primeiro turno sozinho como paramédico, uma mistura de nervosismo e orgulho me mantendo alerta. O chamado veio às 3h. Idoso com parada cardíaca, Rua das Acácias, 19.
Peguei a ambulância e dirigi para o subúrbio, uma área de casas velhas e ruas mal iluminadas. O número 19 era uma casa caindo aos pedaços. Janelas cobertas por tábuas, a porta da frente pendendo como se tivesse sido chutada. Desci com a mochila, o ar pesado com um cheiro que não identifiquei. Enxofre misturado com carne queimada, rastejando pela noite. Dentro, o silêncio era sufocante, quebrado só pelo ranger do assoalho. O idoso estava na sala, de bruços no chão, os braços esticados como se tivesse rastejado para escapar de algo. Virei ele e vi o rosto, coberto por marcas tortas como tatuagens rudimentares, brilhando num vermelho fraco. Comecei a RCP, mas o peito dele parecia oco, cada compressão soltando um som de algo se quebrando dentro. De repente, ele abriu os olhos, pretos como tinta, sem pupilas, e sussurrou: "Você foi marcado para me levar." O ar gelou e as marcas no rosto dele pulsaram, espalhando-se pelo pescoço. Levei ele para a ambulância, o coração disparado, mas no caminho, o motor engasgou, as luzes piscaram e o rádio chiou com vozes falando ao mesmo tempo. Pelo retrovisor, vi o velho sentado na maca, mesmo estando amarrado, as marcas brilhando mais forte. Então notei. As mesmas marcas começaram a aparecer no vidro, no painel, nas minhas mãos, queimando como brasa, mexendo sob a pele. Ele riu, um som rouco e molhado, dizendo: "Você é minha ambulância agora." No hospital, o corpo foi para o necrotério, mas as marcas ficaram comigo, mudando de forma toda noite, formando símbolos que não entendo. Semana passada, um paciente que atendi gritou ao me ver, apontando para o meu rosto. Ele disse que as marcas estavam se mexendo, formando o rosto do velho. Ontem, a ambulância ligou sozinha na garagem, o rádio sussurrando meu nome. Acho que ele me usa para encontrar outros, e sinto as marcas crescendo, tomando meu corpo, me puxando para algo que não posso escapar.